Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Flamengo recusa a proposta milionária por atacante. Flamengo monitora a situação de meia da Europa. Mengão mira a contratação de joia do Racing da Argentina. Flamengo pode fazer estremecer o mercado da bola com uma grande contratação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Uma das grandes promessas do atual elenco do Flamengo, o jovem Matheus França, ele tem chamado muito a atenção do futebol europeu. Ele recentemente recebeu uma proposta do Bayer Leverkusen, da Alemanha, que foi prontamente recusada pela diretoria do Mengão. O time da Bundesliga ofereceu 14 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais, na cotação atual. Em 2022, representantes do clube alemão vieram ao Brasil para acompanhar de perto alguns jogos do Matheus França pelo Flamengo e foram, inclusive, acompanhados pelo Marcos Braz. Mas, apesar do bom diálogo entre as partes, os valores estão bem abaixo do que o Flamengo pretende receber pela joia. Matheus França, de 18 anos, ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 561 milhões de reais na cotação atual e contrato válido com o Flamengo até 2027. O garoto também já foi sondado pelo Real Madrid da Espanha e pelo Manchester City da Inglaterra. Ele é tão importante para o elenco profissional do Flamengo que a diretoria solicitou agora à CBF a sua desconvocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria em janeiro. O Vitor Hugo também vive a mesma situação para uma desconvocação. A definição ainda não aconteceu, mas a tendência é que a CBF atenda o pedido do Flamengo. O Matheus França, ele entrou em campo pelo Flamengo 23 vezes e marcou 6 gols, inclusive em competições diferentes, como o Campeonato Carioca, Brasileirão e até nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Meus amigos e minhas amigas, o Matheus França, a gente sabe que ele é um excelente jogador. Ele é jovem e muito promissor, matador, moleque é bom de bola. E com certeza ele vai muito mais além disso. E vale muito mais além também do que esses gringos aí estão querendo dar. A diretoria do Flamengo, na minha opinião, fez muito bem em recusar esse valor aí baixinho. Vamos aguardar uma proposta justa, no mínimo aí uns 30 milhões de euros. Perto do que foi negociado o garoto Endrick, de 16 anos do Palmeiras, que foi negociado com o Real Madrid da Espanha. Aí eu te pergunto, você sabia que esse menino Endrick, com 10 anos, ele jogava na base do São Paulo? Ele saiu para o Palmeiras porque o pai dele tinha que ficar perto dele e não tinha como se sustentar. O pai dele não tinha um emprego, E o São Paulo não quis nem saber. O Palmeiras, vendo aquela mina de ouro surgindo, foi lá rapidamente e contratou o pai do garoto para ser funcionário do clube, no CT do clube lá do Palmeiras. E alugou também uma casinha para a família do Endrick, em São Paulo. O resultado está aí. O garoto foi vendido com 16 anos para o Real Madrid por 400 milhões de reais, pessoal. 400 milhões de reais. Foi a maior venda da história do Palmeiras. Ontem eu estava assistindo lá o programa do João Guilherme no ESPN Futebol Clube e vi os melhores momentos do garoto com a camisa do São Paulo. Estou de boca aberta até agora. Minha gente, simplesmente sensacional, acima da média, fora da curva. E é por isso que a diretoria atual do São Paulo, ela está querendo saber qual foi o imbecil que liberou o garoto e por quê. O motivo, todo mundo sabe, foi porque o São Paulo não quis dar emprego aí para o pai do menino e deu no que deu. As imagens do vídeo do menino jogando são impressionantes. O moleque já barbarizava, pessoal, aos 10 anos de idade. Quem puder, dá uma olhadinha na internet que está rolando esse vídeo lá.
Parabéns aí aos olheiros aí do Palmeiras que não dormiram no ponto e investiram no garoto. Chupa essa, São Paulo, que incompetência, hein, meu irmão? Zenit define valor milionário para a venda de Claudinho e Flamengo monitora a situação. Um dos jogadores que está no radar do Flamengo é o Claudinho, né, do Zenit, mas o Palmeiras, agora cheio do Tutu, também quer o jogador. O clube europeu está pedindo de 15 a 17 milhões de euros por ele. O Claudinho declarou o desejo de voltar a atuar aqui no Brasil e sinalizou positivamente para abrir negociações com o Palmeiras e com qualquer outro time. O Flamengo não desistiu de contar com o jogador em 2023, mas o impasse para os dois times brasileiros é exatamente o valor elevado do seu passe. Em 2021, o Zenit ele comprou o jogador por 15 milhões de euros no Bragantino, cerca de 89,9 milhões na cotação da época. E agora, um ano e meio depois, quer vender o meio-campista pelo mesmo valor ou até mais caro, 17 milhões de euros. Pelo site Transfer Market, né, que é um site especializado em transferências, o Claudinho está avaliado em 18 milhões de euros. Dessa forma, hoje o preço giraria em torno de 84,1 milhões de reais ou até 95,4 milhões. Pelo Zenit, nessa temporada, o Claudinho disputou 19 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências. Em alta no clube, o Claudinho, de 25 anos, renovou recentemente o seu contrato até dezembro de 2027. Pessoal, eu gosto muito do futebol do Claudinho e se ele viesse para o Flamengo, ele seria, com certeza, um reserva aí do Arrascaeta ou até mesmo do Everton Ribeiro. Posições aí que a gente sabe que o Flamengo tem dificuldade de repor à altura. Ele custa muito caro e, sinceramente, eu não sei se o Flamengo teria bala e vontade para trazê-lo agora. Eu penso, gente, que teria que vender algum garoto aí do elenco, né? Porque grana a gente precisa botar em caixa. O Palmeiras, com a venda do garoto Endrick para o Real Madrid, vai fazer a festa nessa janela de janeiro, com certeza. Os caras estão com muito, 400 milhões. De acordo com o portal GE.com, por entender que tem potencial para atuar em clubes da Europa, o Flamengo recusou a proposta do Vissel Kobe, do Japão, para contar com o goleiro Hugo Souza. O clube e os jogadores chegaram a um acordo que respirar novos ares seria o melhor para ambas as partes. O Al-Alkmaar da Holanda e o Estoril de Portugal são dois clubes que mantêm interesse no goleirão. O Hugo ele teve muitas chances no início da temporada com o Paulo Sousa, mas com as sucessivas falhas e a saída do treinador, o Neneca acabou indo para o banco de reservas. Com a chegada do Santos, as oportunidades aí ficaram ainda mais difíceis para ele, que só voltou a campo nas últimas rodadas do Brasileirão, mas as suas atuações não foram convincentes. O Neneca tem 23 anos e o Flamengo espera que o goleiro vá para algum clube com um bom nível, onde possa estar jogando e que renda futuramente um retorno financeiro bom, já que o Flamengo é o formador do jogador. A conquista da Libertadores deu ao Flamengo a chance de disputar a Recopa Sul-Americana, que depois de um impasse parece ter uma nova data confirmada. Inicialmente, esses jogos seriam realizados nos dias 8 de fevereiro, jogo de ida, e 15 de fevereiro da volta. Mas, de acordo com o portal TNT Esportes, a Conmebol definiu novas datas das finais da Recopa Sul-Americana. O Flamengo e o Independente Del Valle do Equador vão se enfrentar no dia 22 de fevereiro, no jogo de ida lá no Equador, e no jogo da volta no dia 1º de março no Maracanã. Vidal abaixou consideravelmente seus salários para jogar no Flamengo pelo simples fato de ter o desejo de vestir a camisa rubro-negra. Ele tem contrato até dezembro de 2023 e a reportagem do Bola VIP apurou que pessoas ligadas ao chileno foram procuradas por dois clubes, um dos Estados Unidos e outro do México. Eles estavam interessados em ter o chileno para o começo da temporada 2023, cobrindo até mesmo a oferta salarial que ele recebe atualmente no Flamengo. O Vidal ganha hoje no Flamengo R$ 1.100.000
por mês, isso sem contar com algumas bonificações, e o pessoal dos Estados Unidos e do México estariam dispostos a oferecer uma proposta acima dessas cifras, mas o negócio não andou. O Vidal se sente muito bem e feliz aqui no Rio de Janeiro e no Flamengo. Já confirmou para amigos que vai seguir no Mengão para a temporada de 2023, porque ele acredita que pode ter mais minutos em campo com a nova chegada de um novo treinador. E também, por entender que pode ficar na história do Flamengo com mais títulos que possam ser conquistados. Sabe a decisão, Vidal? Eu levo muita fé em você, cara. Arrebenta porque você joga demais. A princípio, com as saídas do Diego Ribas, que se aposentou, e do Diego Alves, que ainda não tem o seu destino definido, as numerações de alguns jogadores do Flamengo vai mudar. O goleiro Santos, o Gabigol e o Pedro vão ter novos números. O Santos, por exemplo, vai herdar a camisa número 1 do Diego Alves. O Gabigol vai usar a 10, que era do Diego Ribas. Inclusive, já até tatuou o novo número no seu pescoço. E o nosso querido Pedro Queixada vai usar a 9, que era do Gabigol. Boa sorte para vocês com as novas camisas, garotos! Essa aqui é muito legal. Um dos jogadores na mira da diretoria do Flamengo é Carlos Alcaraz, do Racing da Argentina. Aos 20 anos, o meio-campista de 1,83 m de altura é considerado uma das joias do time argentino. De acordo com um jornal argentino, o Flamengo está disposto a abrir os cofres para contratar o meia de 20 anos, o Carlos Alcaraz, que pertence ao Racing da Argentina, que só aceita liberar o jogador por 15 milhões de euros. Mas o Flamengo estaria disposto a oferecer algo em torno de 7 milhões de euros por 50% dos seus direitos. A sua cotação pelo Transfer Market é de 8,5 milhões de euros. Em 2022, o Alcaraz fez 42 jogos com a camisa do Racing, totalizando 2.478 minutos e tem contrato até 31 de dezembro de 2026. Ele fez 9 gols e deu 1 assistência e conquistou o troféu dos campeões da Argentina na temporada. Dizem que esse garoto joga muita bola. Vamos ver. A direção do Flamengo tentou bastante Oscar no meio do ano, mas não foi possível. O jogador já tinha tudo acertado para defender as cores aí do Flamengo e o negócio não foi para frente, justamente porque os chineses não quiseram liberar o jogador e agora o Flamengo segue aí atrás de um nome de peso. E nos bastidores, o nome do Felipe Coutinho é considerado um reforço deste perfil. O Aston Villa quer liberá-lo, mas não aceita emprestar. Deseja receber algo em torno de 15 milhões de euros para vender o jogador brasileiro. O Flamengo, por sua vez, já conversou com pessoas próximas ao craque e também com os seus representantes. Os ingleses também estão cientes da cobiça do Flamengo e aguardam aí uma proposta oficial do clube. A ideia do Mengão já está estabelecida. É oferecer os mesmos valores salariais que foram acertados com o Oscar em julho, algo em torno de 1,4 milhões fixo por mês, foram fora as bonificações por títulos e desempenho em campo. Com essas cifras, podendo aumentar de forma consideravelmente o seu salário. Esse valor só o Gabigol ganha hoje no Flamengo. E a ideia é convencer o Aston Villa a aceitar um acordo de empréstimo, mas com a obrigação de compra no final de 2023. Ou seja, o Flamengo se coloca à disposição para comprar o jogador no futuro, mas com um preço um pouco menor do que o Aston Villa vem pedindo. Aí eu pergunto, você pagaria 1,4 milhões de reais por mês para ter o Felipe Coutinho no Flamengo? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo esse vídeo, então deixe o seu like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Essa aqui é para a gente fechar, é muito legal, dá só uma olhada. Flamengo pode fazer estremecer o mercado da bola com um grande reforço. É a manchete.
O Flamengo já inicia a próxima temporada disputando 3 competições importantíssimas: a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a principal delas, a cereja do bolo, o Mundial de Clubes no Catar, em Marrocos. Mas vale destacar, né, pessoal, que a diretoria do Flamengo, ela monitora também o mercado em busca de boas oportunidades, para garantir aí a contratação de bons jogadores sem investir alto, já que disputando tantas competições, ele iria conseguir utilizar todos os jogadores no decorrer da próxima temporada. E diante disso, a diretoria do Flamengo, ela já vem monitorando a situação de Dudu diante da incerteza do futuro dele no Palmeiras. O Flamengo já destacou de forma pública que tem interesse na contratação do atacante, diante do momento incerto que vem passando com o Palmeiras. E as últimas declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acabaram aumentando as chances do Flamengo buscar a contratação do atacante. As revelações de Alexandre Matos, diretor do Atlético Paranaense, sobre o assunto deu ainda mais gás no Flamengo para o objetivo de buscar aí a contratação do jogador. Vitor Sérgio Rodrigues questionou que Matos buscaria a contratação do atacante. Aspas. E aí, Matos, tá levando o Dudu para a Baixada? E foi direto na resposta e acabou revelando demais. Aspas. Não tem jeito não. Se tivesse, ele já estava lá. Se não abrirem o olho, pessoal do Palmeiras, se não renovarem nos próximos 5 meses, quem vai levar é o outro rubro-negro, é o Flamengo com certeza. E aí, você gostaria de ver o Dudu no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado das notícias do nosso Mengão Queridão de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!